mundo de Matrix é programado com base em código, similar a letras e fios. Ou seja, na verdade os diretores são judeus. Então, claro, aí existe todo um conhecimento que é vendido em forma de primado negativo, para que quando a verdadeira verdade for revelada para você, você a rejeite. Mas a maioria vai assistir e dizer, não, isso são apenas filmes, tem que estar muito cego para não ver algo tão evidente. Estão te dizendo, olha, estamos aqui, e Jesus disse que veio para curar os cegos. Por que estão constantemente atacando especificamente a figura de Cristo? Os Illuminati, porque se fala Illuminati é porque eles têm conhecimento, por isso são iluminados. Existir, eles existem. Dominar este mundo, eles dominam pela simples razão de que são iluminados no sentido da sabedoria do conhecimento. As forças do mal se alimentam do sêmen que o homem desperdiça no ato sexual. Agora, imagine só o mal que a indústria pornô causa no mundo. Na Cabala, isso tem um nome, Dibuk. Em hebraico, Dibuk tem as mesmas letras que Covid. Por exemplo, o que as forças do mal fazem quando realizam seus rituais? Praticam atos sexuais depravados que alimentam quem? As forças do mal que provocam esses atos? Na criação do ser humano temos um elemento que é o cérebro reptiliano. Não é por acaso que ele é chamado assim. Os judeus foram expulsos de 109 países. Muitos ainda apontam que grandes problemas estão por trás disso. Algumas elites pertencentes a essa religião específica estão promovendo isso. Boa noite, bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Hoje tenho o prazer de contar com um especialista na mística da Cabala, na Torá, na numerologia, no poder do hebraico. E certamente não estou mentindo nem exagerando quando digo que este é um dos programas que eu mais queria fazer. Raul Duran, é um prazer tê-lo neste programa. Obrigado por vir. Muito obrigado, Jota. Na verdade, o seu convite para mim foi uma surpresa muito agradável. E estou encantado de estar aqui. Acima de tudo, por me dar a oportunidade de poder divulgar uma parte, mesmo que pequena, do conhecimento tão importante que existe por trás dos temas que vamos abordar. Ou seja, eu te agradeço muito por ter me convidado. De nada, o prazer é meu, Raul. A primeira parte deste programa vamos dividir em sessões para que o público entenda claramente. Na primeira parte, quero que as pessoas se conectem um pouco com você. Quem é você? Como chegou a Cabala? O que te levou a estudar hebraico? O poder do hebraico, o misticismo da Torá? Como você chega a esse ponto? Veja bem, eu sempre me defino como uma pessoa normal, que tinha um trabalho normal, uma profissão normal. Eu venho do mundo dos negócios, venho do mundo do direito, do mercado imobiliário, do setor bancário. E em um determinado momento, lá por volta de 2009, eu fiquei doente, uma doença física muito forte que quase me levou embora. E a partir daí, comecei a me fazer perguntas sobre o sentido da vida, sobre por que aquilo estava acontecendo comigo. Foi aí que comecei a me perguntar se a doença tinha algum significado emocional para mim. Ou seja, não era simplesmente adoecer. Não é porque o organismo tem dificuldade, mas sim porque uma emoção não resolvida estava enraizada. Foi aí que comecei a me fazer esse tipo de pergunta. Então, a partir daí, comecei a estudar e a me formar em diversas disciplinas que tinham a ver com isso. Constelações familiares. Descobri Alejandro Jodorowsky, descobri Antônio Bley e finalmente cheguei à Escola de Henrique Corveira, Biodescodificação e Bioneuroemoção. E ali, de fato, percebi que haviam sido reunidos uma série de conhecimentos, fundamentalmente vindos do Dr. Hammer naquela época. Hoje já não é mais assim, mas naquela época era onde, de fato, a doença tem uma origem emocional. Esse, para mim, foi, digamos, o ponto de partida. Um pouco antes na minha vida. É verdade que já tinham me acontecido eventos, vamos dizer, estranhos, raros. Enquanto eu trabalhava no banco, então tinha acontecido uma série de fenômenos do que se poderia chamar de poltergeist na minha casa. Poltergeist. Um pequeno parêntese. Antes de continuar, para que o público entenda, você está se referindo a experiências com espíritos ou experiências sociológicas sobrenaturais? Poltergeist. Vou te dar um exemplo. Você está em casa à noite e ouve o som de um colar de pérolas caindo em uma mesa de vidro. Um som bem característico. Sim. Estou visualizando isso. Na minha casa não havia nem colar de pérolas, nem mesa de vidro. Certo, esse tipo de coisa. Ou se mudar, estantes cheias de livros, mudar de lugar.
coisas muito marcantes, né? Depois já teve pessoas que me ajudaram com isso, porque naquela época eu estava completamente fora do jogo. Eu não sabia do que se tratava a história. Mas isso demoraria muito para contar. Mas enfim, você me pergunta de onde vem meu interesse pela cabala, pelo hebraico, etc. A primeira qualidade é a curiosidade. Eu achei muito curioso quando terminei toda a minha jornada terapêutica, desde estudar constelações até a escola de Henrique, toda essa caminhada tão grande, tão poderosa e tão profunda que eu tive. Em certo ponto, senti que precisava trilhar meu próprio caminho, mas não sabia qual seria. Aos 40 anos, e hoje com 52, chega um momento na minha vida que eu não sabia exatamente por onde continuar. E então tive um sonho, e nesse sonho a resposta me foi revelada. O sonho foi o seguinte: um rabino, hebreu com os cachos laterais, com olhos azuis muito brilhantes, ele para na porta da minha casa. Ele carrega pergaminhos nos braços, deixa cair os pergaminhos, uma quantidade enorme de pergaminhos, sorri pra mim, larga os pergaminhos e vai embora. E ali eu entendi, ali eu compreendi qual era o meu caminho. Então a partir daí foi quando comecei a estudar Kabbalah, foi quando comecei a estudar hebraico e comecei a estudar a Torá. Para minha surpresa, uma facilidade incrível no estudo do hebraico. Era muito familiar para mim, eu não tinha dificuldade nenhuma. Na verdade, passei em todos os cursos na Universidade Hebraica de Jerusalém com nota máxima. Não digo isso para me exibir, digo apenas como um fato curioso sobre a facilidade que eu tinha com o hebraico, o que não é normal. É uma língua difícil, as declinações são difíceis, se escreve ao contrário, o alfabeto é diferente, etc. Estou falando em nível gramatical ou em nível semântico? Estudar Kabbalah e a Kabbalah. Logo que começo a estudar as primeiras aulas, percebo que mesmo assim tenho esses conceitos muito internalizados, já. Tenho como uma sabedoria inata que o que eu pensava que estava aprendendo, na verdade era que eu estava lembrando de algo que já estava em mim. Foi um processo incrível e impressionante, um despertar rápido de uma sabedoria que já existia em mim. De outras vidas, experiências e encarnações. Se quiser, vamos para o tema das reencarnações. E bom, fundei a escola de Kabbalah Raul Duran ou a escola Arquétipo Raul Duran. E para minha surpresa foi um sucesso, porque percebi que havia muita gente querendo aprender esses conhecimentos e se aprofundar no que eu chamo de tecnologia da realidade. Ou seja, essa realidade é constituída e é fabricada de uma forma única, semelhante à programação de computadores. Se desejar, também podemos abordar esse tópico. O idioma hebraico é fundamental, pois é o idioma da computação quântica dessa realidade. É assim que se programa. Uau, isso é um pouco. Explode um pouco a cabeça ouvir você contar a sua experiência e o que te levou até aí. Quero te fazer uma pergunta bem simples antes de aprofundar um pouco mais. O que o motivou a visitar sua cidade natal? Uma doença você não quis contar. Também não vou te perguntar sobre isso. O que é a Kabbalah? Para quem está nos assistindo e não está familiarizado, o que é a Kabbalah? Kabbalah vem literalmente do verbo hebraico lekabel, que significa receber. Isso é literal. Agora, Kabbalah significa recepção, o substantivo recepção. Agora, recepção. Bem, de um conhecimento de uma sabedoria que foi transmitida desde a antiguidade, muito secretamente, de mestre para aluno, que foi guardada pelo povo judeu, mas não por todo o povo judeu, e sim por uma parte muito pequena do povo judeu, que são os cabalistas. Nem todos os rabinos sabem Cabala. Na verdade, alguns até a condenam. Ou seja, isso eu quero deixar claro. A parte muito pequena que guarda a sabedoria da Kabbalah são os cabalistas. E esses são um número muito pequeno historicamente, e tem sido transmitido de pessoa para pessoa, de mestre para aluno, até chegar aos nossos dias, onde chega um momento. Em meados dos anos 50, quando um rabino, Rabi Ashlag, cabalista, um grandíssimo cabalista, toma a decisão de abrir completamente a Kabbalah para o mundo. Porque estamos no que se chama a época do Mashiach, ou seja, a época em que as revelações já precisam ser conhecidas.
Não deve mais existir conhecimento oculto. Todos têm o direito de saber como a tecnologia desta realidade funciona. Certo. Me conte um pouco sobre isso, né? O hebraico é o idioma em que esta realidade é computada, em que é programada. Digamos que é como o código no qual esta realidade está escrita. Como você dá para uma pessoa que está muito enraizada neste mundo material, eu mesmo entendo o que você quer me dizer, mas tenho dificuldade em dar forma a isso. De que realidade e de que código você está falando? Me dá um pouco mais de contexto, por favor. Raul? Para entender melhor, vamos começar explicando com base em símiles. Por exemplo, o cinema nos deu símiles muito interessantes, como o filme Matrix, que provavelmente é conhecido por muitos ouvintes. Sim, minha comunidade aqui é bem familiar. Em Matrix, isso é explicado exatamente desse ponto de vista cinematográfico. Mas o que se faz é que expõe como existem, digamos, duas realidades. Uma que se chama real, o mundo real, e outra que é o mundo da Matrix. Bem, o mundo da Matrix, ele é programado com base em código, e esse código, se vocês repararem nas telinhas, elas são muito parecidas com letras hebraicas, ou seja, os diretores ou diretoras. As irmãs Wachowski mudaram de sexo recentemente. Vamos entrar nesse assunto também, pois é muito interessante. Afinal, eles são judeus. Então, claro, aí tem todo um conhecimento que tentam vender em forma de primado negativo. Para que, quando te revelarem a verdadeira verdade, você a rejeite achando que é a verdadeira verdade. Em outras palavras, apresentam-na a você para que, através do seu próprio raciocínio, você perceba que essa é a realidade genuína. Mas a maioria das pessoas vai ver isso e dizer, não, isso é só filme. Que é o objetivo principal do cinema, o chamado primado negativo. Não sei se você conhece Henrique, amigo íntimo, e também seu, vai. Vir aqui? Sim, eu devo um pedido de desculpas ao Henrique. É verdade que eu dei uma cutucada nele. Talvez seja porque eu não estou muito por dentro de certas coisas que ele fala, mas o Henrique também virá aqui. E a verdade é que... Você vai adorar. Você vai adorar. Ele é um cara excepcional. E além disso, tem um mérito incrível, porque ele traz à tona, em língua castelhana, em espanhol, o conceito de primado negativo que é fundamental. Eu já fiz vários programas com ele, super interessantes, aprofundando, traduzindo eu mesmo do aramaico diretamente o Zohar e falando de temas muito potentes de tecnologia da realidade. Ou seja, você vai adorar. Enfim, voltando ao assunto que eu estava te contando. Como é que o hebraico é o código computacional desta realidade? Bom, eu te dei o exemplo do filme Matrix. Nós um manual de instruções de como essa realidade é computada. O manual de instruções se chama A Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos no mundo comum. O Pentateuco, o Pentateuco correto, mas em seu idioma original, o hebraico. Não sei se você sabe, Jota, que a Torá é escrita em um rolo de pergaminho. Ela é enrolada e colocada em um lugar na sinagoga. Quero te dizer que ela é enrolada e é colocada e guardada na sinagoga em pergaminho. Se a pessoa que escreve a Torá comete um erro, se errar uma única letra, ou se houver um risco ou uma mancha, ou qualquer coisa assim, automaticamente fica descartada. Esse pergaminho já não vale mais. Por quê? Pela simples razão de que estamos falando de código. Se você coloca uma programação de código e erra um caractere, o código já não vale mais. Totalmente. Agora isso foi se protegendo em forma de dogma religioso, que se não tivesse sido protegido dessa maneira, em forma de dogma religioso, dogma com o qual eu não concordo. Não concordo com nenhum dogma, mas entendo que para tê-lo protegido e trazido até hoje. Se tínhamos os símiles para poder compreender do que se fala, o símile informático, o símile computacional, era preciso fazê-lo com base em dogma. Porque não há outra forma de trazer esse conhecimento imaculado, intacto, sem que mude um único caractere do código até os nossos dias. Não sei se me faço entender, é um checkmate às forças do mal que pretendem que esse código não seja conhecido. Porque quando você conhece esse código, então você começa a poder gerar seus próprios eventos neste mundo. Esse é o objetivo da Kabbalah. Eu respondo à pergunta: para que serve a Kabbalah? Para que você possa realizar seus próprios eventos neste mundo, para que sua vida seja mais leve, para que seja mais fácil. A palavra hebraica Kabbalah contém a palavra Kal. Os cabalistas buscam dentro de uma palavra outras palavras com significados diferentes, usando as mesmas letras em ordens distintas.
A palavra Kal significa leve ou fácil. Então, o que é a Kabbalah? Algo que torna a sua vida mais fácil, mais leve. Não quer dizer que você não vai continuar passando por situações difíceis, a vida vai continuar te colocando desafios pela frente. Sempre digo que os momentos ruins vêm sozinhos, não é preciso procurá-los. Já os bons, esses sim devemos buscar. Mas em momentos desafiadores, você conseguirá vivê-los com mais facilidade. Porque você tem um conhecimento que te faz entender como essa realidade funciona e que tudo tem um propósito. Em hebraico se diz tudo é pro bem, mesmo que pareça ruim no começo. Então, a Cabala serve para, digamos, te proteger de pensamentos ruins que te façam cair no desânimo e que te façam perder a fé. Em que você tem um poder no mundo, mas que seu poder é simplesmente o canal através de você de toda a energia do Criador. O único objetivo da vida é que você seja feliz. Essa é a Cabala. Que resposta, de verdade. Esse é um assunto que me interessa muito. E só consigo pensar em te fazer essa pergunta sobre tudo o que você acabou de dizer. E é o seguinte: quando você fala de Matrix e faz o paralelo, existe uma realidade e depois existe o mundo fictício, que é aquele que esses códigos criam, chamado Matrix. Este não é o mundo real. Essa é a pergunta que eu tenho para você. Este não é o... Realidade? Muito boa pergunta. Veja, vou te responder com um trecho da Torá que explica isso perfeitamente. Ela explica, mas de forma codificada, e eu vou decodificar aqui para que todos entendam. Vem do hebraico original. Já ouviu dizer que vivemos em um sonho, que a vida é um sonho? Calderon de la Barca, a vida é sonho. Muitos autores ao longo da história nos disseram que isso é um sonho. Na Torá se fala que José, o personagem bíblico José, que foi vice-faraó do Egito, filho de Jacó, teve um sonho e que era especialista na interpretação de sonhos. Como a Torá, no original hebraico, aborda esse assunto? Diz Yosef Alon, ou seja, Yosef sonhou um sonho, Yosef Alon, Yosef sonhou, Alon, um sonho. Bom, bastaria que dissesse Yosef sonhou, não é? Ou Yosef teve um sonho? Não, ele diz, Yosef sonhou um sonho, literalmente. Para que essa redundância, a Torá não desperdiça palavras à toa. E a resposta é que isso é um código que significa que existe dentro da alma. Yosef simboliza a alma, e dentro da alma existe a capacidade de sonhar, mas é que dentro do sonho existe outro sonho, ou seja, é uma sucessão de sonhos dentro de sonhos. Respondendo à sua pergunta, este mundo é real? Também não é. Não existe nada real, tudo é um sonho dentro de um sonho. E a saída, digamos, desse processo de sonhar, de sonhar dentro de sonhar, só é possível através da elevação da consciência, que finalmente vai te levar a se integrar na fonte, e aí você vai parar de sonhar. Matrix, ele também te diz isso. O que é a fonte? O Criador, Deus, Jesus Cristo, Alá, Buda, tanto faz a religião. Todos falam de um ente, uma força, uma energia criadora, organizadora. Assim, é uma inteligência, não é? A fonte é uma inteligência que tem a capacidade do eterno, que tem a capacidade de fazer tudo e de criar tudo sem absolutamente nenhuma limitação de nada. O que a inteligência criadora faz é se autolimitar. Em um movimento que os cabalistas chamam de Tzimtzum, ou seja, como a fonte não tem limite, eu coloco um limite artificial. Em um ambiente artificial, conhecido como primeiro ambiente artificial, denominado pelos cabalistas de Tzimtzum Aleph. E se retrai, crio um ambiente, me retraio, Tzimtzum é retrair-se, me retraio e gero um espaço. E então, nesse espaço que gero, aí crio uma realidade. Mas é que dentro dessa realidade, depois eu me retraio novamente e, por sua vez, gero outra realidade. Tzimtzum Bet, ou seja, o segundo Tzimtzum, a segunda retração. O objetivo da fonte, dizem os sábios, é conhecer a si mesma, é se recriar, é brincar. Por isso, o mais bonito que se pode fazer neste mundo é se recriar e brincar.
Brincar de viver. A vida é um jogo, a vida tem um objetivo, que é a felicidade. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é felicidade. Em inglês se diz joy, eu adoro como soa. Em inglês joy e em hebraico se diz simchá, simchá, que simchá são as mesmas letras da palavra Mashiach, só que trocadas. Ou seja, o que é Mashiach? O Messias é quando você encontra sua simchá, seu estado de felicidade interior, independentemente do que aconteça no exterior. Por quê? Porque você entendeu que está em conexão direta com a fonte e que você é a fonte. Em uma parte, em um fractal, você é a fonte. A fonte está em você ou você é a fonte, não importa. Tenho uma pergunta para você. Você é um urso de verdade? Ou só está se enganando achando que é? Vou te dizer uma verdade incômoda. Você é o reflexo das pessoas com quem você convive. Durante anos fiquei preso em um ambiente que não me levava a lugar nenhum, cercado de pessoas sem ambição, esperando que algo mudasse. Mas a verdade é que as coisas não mudam se você não assumir o controle da sua vida e se cercar das pessoas certas. Por isso criei o Clube Red Pill 3.0, um espaço para homens que querem se cercar de verdadeiros guerreiros. Um espaço onde abordamos temas-chave como masculinidade, estoicismo, relacionamentos, dinâmicas de casal. No qual tentamos dar a vocês as ferramentas necessárias para que alcancem seu máximo potencial, continuem melhorando todos os dias e se tornem os homens que esta sociedade tão desesperadamente precisa. Além disso, ao entrar, vocês têm acesso a uma sessão exclusiva onde podem fazer perguntas aos convidados da fábrica e aprender diretamente com os principais nomes da indústria. Se quiser fazer parte da comunidade, o link está no comentário fixado. Seguimos com o podcast Urso. Entendo perfeitamente. Então, que poder têm os números? A numerologia. Que poder têm as letras hebraicas ao conhecê-las? Porque você disse antes que o conhecimento do código pode alterar sua realidade para melhor. Quero que você me explique um pouco sobre isso. As letras hebraicas são 22 letras hebraicas. O alfabeto hebraico tem 22 letras hebraicas. O número 22 já é muito importante. Digo isso para que todos comecem a anotar o que é importante. E as 22 letras hebraicas são o código computacional, o teclado com o qual o programador programa a realidade. Você pode permitir que a realidade seja programada no piloto automático, porque ela tem uma função, ou seja, por padrão, ela tem uma função de piloto automático, a função de piloto automático. Ela vem nos eventos que você vive na sua vida. Ela vem pelo pacto de alma que você faz antes de encarnar neste mundo. E ela vem pela genealogia na qual você se encarna. Ou seja, você escolhe em qual genealogia vai se encarnar para viver certas lições, certas experiências. Você escolhe essa genealogia, não outra. Porque ela vai te proporcionar o caminho para poder ter essas experiências, para poder retificar sua alma. Então, o hebraico é o código computacional de toda a realidade, incluindo a computação da sua alma. Vamos ver a alma como um algoritmo. Quando você entende que a alma é como um algoritmo, estou fazendo uma analogia, é algo muito difícil de explicar, obviamente. Você entende que isso tem uma computação? Isaac Luria, um grande cabalista, que era capaz de ver na testa das pessoas as letras hebraicas, que eram os componentes de sua alma. Ele conseguia ver na testa da pessoa letras tortas, de cabeça para baixo e meio quebradas. Querendo dizer que era a retificação que aquela pessoa tinha vindo fazer neste mundo. Ou ele ia caminhando por um cemitério, sem saber que havia um cemitério e ia identificando. Aqui está enterrada tal pessoa, tal outra. Ele transcendia o nível material do conhecimento, porque ele tinha integrado o poder das letras hebraicas dentro dele, entendeu? O poder das letras hebraicas. As letras hebraicas são extremamente importantes porque elas se ativam em você conforme você as estuda. Os cabalistas chamam isso de vestir. As letras que estão dentro de você já existem em você. Você é feito de letras. Tudo é feito de letras hebraicas. Como código computacional, tudo está computado com esse material. Agora bem, muitas delas estão desativadas, estão latentes, muitas delas estão funcionando mal, ou estão quebradas, ou estão desfocadas. E cada uma das 22 letras hebraicas tem um poder tremendo para te fazer viver experiências que transformam a sua vida.
Como, por exemplo, eu na minha escola ensino as 22 letras hebraicas em um programa específico. Mas enfim, o importante é entender que em cada uma das aulas eu ensino uma letra. Por exemplo, eu em uma aula ensino a letra Aleph, na aula seguinte ensino a letra Bet e passo para os alunos uma série de práticas. Meditar sobre a letra, fazer arte sobre a letra, ou seja, toda uma série de práticas que fazem com que o poder dessa letra, esse código computacional, se ative dentro de você. Durante essa semana e nas seguintes em que a pessoa está fazendo a prática, ela percebe mudanças em seu interior. Os sonhos se intensificam. Ela passa a receber mensagens de sincronicidades na realidade e começa a interpretá-las. Ela começa a entender como as coisas se encaixam, alcança um nível mais profundo de compreensão da realidade. De maneira automática, porque os códigos começam a se ativar. Foi o que aconteceu com o Neo na Matrix. O que acontece com o Neo? Ele está vivendo uma vida normal e de repente vê no computador "siga o coelho branco". Ele segue o coelho branco e aparece uma pessoa na porta da casa dele e ele vê a tatuagem do coelho branco. Ele tinha duas opções. Isso não pode ser coincidência. Eu acredito nisso e sigo o coelho branco ou ignoro e vou dormir, entendeu? As letras hebraicas têm esse efeito. Elas têm o efeito de ativar o potencial que sua alma tem de eterno, sem limites, em termos de expansão da consciência. De tal forma que você possa transformar este mundo em um jardim do Éden. O conceito do jardim do Éden não é uma dimensão que possa existir fora deste mundo. Pelo contrário, é uma dimensão que todos temos a obrigação de concretizar neste mundo físico. Transformar este mundo em um jardim do... Entendo perfeitamente. Tem uma coisa que você disse antes que ficou ressoando na minha mente. É que as forças do mal não querem que nada desse código seja conhecido. Eles querem manter a população, digamos, cega. Você pode aprofundar um pouco mais nessa reflexão para mim? Este mundo tem um objetivo, que é que sua alma faça méritos, que sua alma se fortaleça, se retifique, que sua alma se coloque mais forte, que sua alma cresça em consciência. De acordo com os cabalistas, quando a alma se encarna neste mundo, o corpo causa amnésia na alma. Por isso, quando a alma faz um pacto sobre as lições que vai ter, mas se encarna, esquece tudo o que foi combinado, porque ao entrar no corpo, ela esquece de tudo. Parte do jogo, parte do treino. Isso te possibilita gerar um mérito, que sua alma gere um mérito. Aqui, partindo da ignorância absoluta, mas que através de sinais, de indícios e de uma força interior que você não sabe de onde vem. E sobre eventos desafiadores que ocorrem na vida. Reveses. Você começa a se questionar, como me dizia longe das câmeras. São perguntas genuínas e autênticas que vêm de dentro, não é? Essas perguntas surgem porque sua alma luta para querer crescer, para querer iluminar sua vida. A iluminação vem do conhecimento. É por isso que se chama Illuminati, que significa iluminados. Eles estão iluminados por terem mais conhecimento, não por possuírem maior potencial espiritual do que você. Nada mais. Isso é Illuminati, não é? E depois entramos em para que eles usam isso ou não. Sim, claro, óbvio. As forças do mal têm um papel fundamental neste mundo. Elas também são algoritmos. São inteligências cuja missão é treinar cada um dos seres humanos deste mundo. Eles são nossos personal trainers. Então eles fazem com que você tenha muitas dificuldades na sua vida para que você supere essas dificuldades e fique mais forte. É como uma academia. Você vai à academia e paga um treinador pessoal, não é? Para que ele faça você crescer os bíceps, os quadríceps, ficar mais forte e ganhar capacidade? Não sei. E nós reclamamos de que o treinador faz a gente trabalhar duro, mas é que eu estou pagando para que o treinador me faça trabalhar duro. Porque o que eu quero é expandir minha musculatura, nesse caso na academia. Mas na verdade eu quero expandir minha consciência. Então, o interessante é que existem essas forças do mal, que além disso fazem seu trabalho fenomenalmente bem, mas fenomenalmente bem. Se as forças do bem fizessem o trabalho tão bem quanto as forças do mal, seria outro mundo, não seria este. E talvez a gente não teria a capacidade de gerar tanto mérito, né?
As forças do mal estão nomeadas no Zohar, que é o livro da Kabbalah por excelência. E elas são chamadas por um código que se chama Eres Rav. Eres Rav. Literalmente significa a grande tarde, porque faz referência em código a isso. Na civilização egípcia, adoravam deuses pagãos, que na verdade não são deuses, mas sim entidades malévolas com as quais esses egípcios faziam pactos em rituais muito obscuros para obter benefícios materiais. Isso ainda continua sendo feito, obviamente, e os seres RAB continuam existindo hoje e estão, obviamente, no nível dos governantes dos grandes empresários. Podemos citar nomes ou não, mas todos aqui conseguem imaginar, certo? Um excelente exemplo foi o que foi chamado de pandemia, eu enfatizo. O que foi chamado de pandemia e onde se viu uma mobilização de e-mails dos EREFRAF absolutamente inédita até então. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que estamos todos sob esse efeito até começarmos a despertar. Mas não podemos despertar sem esse efeito. De que efeito concreto você está falando? O efeito do despertar, o efeito de que sua consciência emerge como consequência da pressão que é exercida sobre ela. Se não há pressão, não há resultado, não há emergência da consciência. A consciência surge, emerge como consequência do mecanismo de pressão exercido pela dor. Se não há dor, não há despertar. Os cabalistas dizem que só existem duas formas de a sua consciência crescer neste mundo. Uma é baseada na dor, baseada em dificuldades, a outra é baseada no estudo. Isso quer dizer que, se você estuda, você evita dificuldades, evita sofrimento. Insisto, não porque os eventos da vida sejam menos desafiadores, mas porque com mais sabedoria você não os viverá tão mal. E o outro baseado em dificuldades, que continuarão surgindo, porque este mundo está cheio de forças obscuras, cujo objetivo é treinar sua alma para ser mais forte. As forças obscuras não têm consciência de que seu objetivo é treinar a alma para ser mais forte. É como Smith com Neo. Smith acha que está apenas fazendo seu trabalho e que faz bem, e tudo o que Smith quer é sobreviver e destruir Neo. Mas como Neo representa o Mashiach, Neo representa o seu Messias interior. Messias não é um personagem externo que vem salvar alguém, Messias é você, é a sua alma. Que ao se atualizar, consegue alcançar níveis de consciência nos quais, literalmente, pode desviar das balas. Eu me entendo, Raul, falando dessas forças do... Mal, você é... Rav? Você não é... Rav? Você é do Rav? Minha comunidade, meu público está muito familiarizado com essas forças do mal. Como é que às vezes as forças do bem parecem tão absolutamente inúteis na hora de combater essas forças do mal? Você mencionou os eventos de 2020. Esse condicionamento mental tão selvagem, esse experimento em massa com inoculações que não vamos mencionar aqui. Porque já derrubaram um programa meu com ele, para o qual mando um abraço. Porque parece que essa realidade é dominada por eles? É que essa realidade é dominada por eles, até que você exerça o seu poder. Vou explicar. É que aqui entramos em um tema muito interessante, que é como a gente se conduz pela vida. E como você tem que entender que, no final, é uma questão de responsabilidade pessoal. Como você se conduz pela vida é fundamental para que o seu sistema imunológico espiritual rejeite absolutamente os ataques. Se você tem um sistema imunológico físico forte, as doenças não vão te afetar, as infecções não vão te afetar, etc. Os vírus, as bactérias, o que eu sei? O mesmo ocorre no plano espiritual. Se sua alma possui um sistema imunológico forte, sem fissuras. O que os cabalistas chamam de: se sua casa não tem rachaduras, os ladrões não podem entrar para te roubar nada. Como as rachaduras da casa são geradas? Como as fissuras da alma são geradas? Bem, com certos comportamentos que fazem com que as forças do mal se alimentem cada vez mais e fiquem cada vez mais fortes.
E vou falar aqui de algo sobre o qual se fala muito pouco, porque é um conhecimento muito especializado, mas que quero revelar aqui. E do qual falam os mestres da Cabala. Por exemplo, as forças do mal se alimentam da semente que o homem joga fora, do sêmen que o homem descarta no ato sexual, o sêmen que vai para o chão, para o lixo, para uma camisinha ou para qualquer outro lugar que não seja o útero da mulher, que é o seu lugar. Isso fortalece as forças invisíveis do mal, que se alimentam disso e ficam mais poderosas. Isso está escrito no Zohar? Esse é um exemplo. Você pode me dar mais exemplos? Agora, imagine só o mal que a indústria pornô causa no mundo com o que acabei de te explicar. Esse é um exemplo. Imediatamente, se as pessoas tivessem a sabedoria porque estudaram o que precisa ser estudado, nunca mais lhes ocorreria exercer a sexualidade dessa maneira. Tudo bem? Outro exemplo, a boca ruim, falar mal, criticar, dizer palavrões. Foi-nos dada uma boca, dizem os cabalistas, somente para difundir sabedoria, despertar consciências e dar bênçãos. Para isso deveria servir a boca. Nos alimentar, se me refiro ao momento da linguagem articulada, nos alimentar. Obviamente, claro que sim, mas a boca, todo o conjunto da boca, a boca, os dentes, a língua, todo o aparelho fonador. O único objetivo que deveria ter é emular o Criador, ou seja, ser doador, mas doador de quê? De bênçãos, de boas palavras, de bons desejos, de acordos frutíferos que façam o bem no mundo da divulgação, como você faz e como tantos outros fazem. Eu, infelizmente, uso muitas palavras ruins. Às vezes, bom. Mas aqui estamos aprendendo coisas e é muito interessante porque comigo acontecia a mesma coisa. Eu tive que me educar para que na minha vida só tenha bênçãos. E posso te garantir que funciona. Exercer a sexualidade de maneira correta e entender seu sentido torna você uma pessoa consciente. E exercem a sexualidade de forma sagrada. Veja aqui uma das forças do mal. Os educação a remoto emergencial RAV são 5 tipos. Um dos tipos de educação a remoto emergencial RAV tem como objetivo: não exerçam sexualidade sagrada. É o que se chama daqueles que destruíram o templo. O templo de Jerusalém, conta-se na história, foi destruído 2 vezes. Bem, isso é uma metáfora. O templo, na verdade, é a alma. Esse é o templo. O templo que foi destruído significa que a alma tem fissuras. Por quê? Porque foi curto-circuitada devido a más condutas. Porque as forças do mal são infinitamente mais poderosas do que as forças do bem. Aqui, porque a maioria da população não sabe se conduzir na vida, é ignorante dessas normas. E, portanto, estão à mercê como folhas secas ao vento. O que essas forças do mal querem fazer? E o pior de tudo é que a maioria dessas pessoas defende com unhas e dentes aqueles que as manipulam. Isso é tremendo. Também no filme Matrix há uma referência muito interessante a isso na 4ª parte. Então, esse comportamento, o sexual, comportamento com a boca e depois o mal olhado. O mal olhado que em hebraico se diz Ainará, literalmente olho mal. Ou seja, é invejar. Invejar o que o vizinho, amigo ou familiar tem e desejar que ele não tenha mais. Esse comportamento causa um curto-circuito na alma e provoca fissuras terríveis nela. Temos o relato do bezerro de ouro na parte baixa do Monte Sinai, quando Moisés vai buscar as tábuas. Isso é uma metáfora. Também cabalisticamente na decodificação é o seguinte bezerro. Em hebraico se diz Egel. 3 letras Ainara L-A-M-E-T, desculpe. Ainara G-I-M-E-L-L-A-M-E-T, 3 letras. São 3 iniciais de 3 curtos circuitos. Ainara, olho ruim, o Ainara mal olhado. A-L-A-M-I-T-A-S-H-O-N-A-R-A. A boca má, maledicência. E a Gimel, Gilui Arayot, uniões sexuais proibidas com perda de sêmen. As 3 juntas. Isso é um bezerro.
Você fez um bezerro de ouro? O maior problema que existe neste mundo é apenas um: a ignorância. Ela é imposta porque qualquer pessoa que tenta mostrar para as pessoas que realmente existe uma conduta positiva para a alma é atacada. Como sempre faço referências à Matrix, algo que todos que me ouvem aqui sabem perfeitamente. O agente Smith está em todos. Quando o Neo está tentando lutar contra a Matrix e vai pulando de caminhão ou vai fazendo atividades um pouco mais paranormais dentro desse mundo fictício. Os próprios motoristas de ônibus, os próprios lixeiros, as próprias senhoras que estão fazendo compras são as que se transformam em agentes Smith para atacar o Neo. Faço esse paralelo com as pessoas. Voltemos a falar sobre 2020, quando uma pessoa ousava dizer que essa inoculação não serve, que é tudo uma mentira para experimentar com você. Ácido ribonucleico e outras coisas. As pessoas que ouviam essa informação se transformavam em um agente Smith e te chamavam de negacionista conspiracionista. Você é perigoso, está louco? Como assim não acredita no que dizem os meios de manipulação em massa? O que você acha disso? Concordo completamente, você descreveu perfeitamente, mas obedeci a essa mecânica de manipulação, na qual as forças do mal fazem muito bem o seu trabalho. Por quê? Por causa da fraqueza espiritual da maioria da população, que são suscetíveis de se tornarem bots. A serviço dessas forças, essas forças só precisam apertar um botão manipulador. Quando digo o botão, é um símbolo de manipulação. Toca uma corneta e o resto sai correndo. Além disso, é um esforço mínimo para eles. Agem de forma muito inteligente. Basta um grande alto-falante ou vários para dar a ordem, tocar a corneta e todos obedecerem sem questionamentos. Sempre explico que, em qualquer conflito ou situação, é necessário considerar ambas as versões. Isso já aconteceu comigo várias vezes e provavelmente com você também, não é? Que a maioria das pessoas ouve só uma versão e já não quer saber de mais nada. E isso é um tremendo erro de julgamento porque faz com que você seja um fantoche nas mãos do manipulador da vez. O que ele faz com a sua vontade? Que você perca a sua vontade e que ele faça o que ele quer fazer de você. Ou seja, ele te usa como um bot. Não sei se você lembra no filme Matrix, já no quarto, como eles já inventaram os bots. Onde o programador, o que ele faz é que ele possui diretamente os corpos das pessoas que se autoimolam, que se jogam de prédios, que são usadas como armas humanas. E isso na Cabala tem um nome. Isso se chama Dibuk. Dibuk, em hebraico, tem as mesmas letras que Covid. Mas ao contrário. E assim eles se imolaram? Assim se autoimolaram? Mas não se imolaram no plano material, se imolaram no plano da consciência. Porque realmente, quando você acredita cegamente no discurso do pastor, e esse pastor está querendo matar ovelhas, se você é ovelha e acredita no discurso do pastor, vai fazer o que o pastor mandar. Mas e se você for uma ovelha negra? Como muitos, você não obedece ao pastor, pois percebe que ele o leva para o matadouro. E o que aconteceu aqui é simplesmente que era necessário que as pessoas tivessem esse confronto. Para perceber quem está dormindo, quem está acordado e qual é o processo de despertar. Não por um confronto entre acordados e adormecidos, mas simplesmente para você ver em que ponto você está. Insisto, é uma questão individual. Por exemplo, você tem um canal no YouTube, transmite um conteúdo. Na verdade, você não faz proselitismo. Você oferece isso ao mundo e quem quiser seguir, vai seguir. E quem não quiser, vai mudar de canal. Ou seja, você não está vendendo nada. O que você faz é oferecer. Esse conhecimento eu ofereço. Quem quiser te seguir, vai te seguir. E quem não quiser, não vai te seguir, certo? Isso é interessante, pois muitas pessoas que não querem te seguir podem deixar comentários muito negativos. Normalmente, se você não quer seguir algum conteúdo, algum autor ou algum canal, você simplesmente desliga a televisão, muda de canal ou troca de emissora. Mas você não se dá o trabalho de escrever um monte de comentários negativos, né?
Esses são bots, esses são Smiths, para nos entendermos. Sim, recebo alguns. Claro, mas são pessoas que estão completamente possuídas em uma parte muito importante da mente delas, não têm consciência e estão sendo manipuladas. Entendo perfeitamente. Há várias coisas aqui que me interessam. E acho que isso vai se estender porque tenho muitas perguntas para você. A pergunta que tenho para você é a seguinte. Voltando ao assunto da fonte e dos EREFRAD, não sei se estou pronunciando certo. Bem, perfeitamente. O objetivo desses agentes do mal, desses ERFRAD, que no final do dia podem se infiltrar nas grandes corporações e que essas grandes corporações controlam todos os governos. Ou seja, é nos afastarmos da fonte. Exato. Exato, manter a centelha da fonte que habita em você afastada da fonte original. Por quê? E isso tem uma função muito importante, porque no momento em que você estiver perto demais da fonte, você se funde com a fonte e então o jogo acaba para você. Talvez você ainda não tenha tido tempo de gerar mérito ou expandir sua consciência. Então o objetivo é se afastar da fonte, se manter longe da fonte com a ignorância, para que você não se funda com a fonte. Por isso, os cabalistas ensinam que o objetivo das forças do mal é serem transformadas em bem elas mesmas. O objetivo das forças do mal é serem vencidas, mas não por serem derrotadas, e sim por serem transformadas. O objetivo da escuridão é ser transformada em luz. Todas as forças da escuridão, as 5 que são nomeadas no Zohar, têm o único objetivo de serem transformadas em luz. Como isso pode ser alcançado? Bem, com a expansão da consciência de cada uma das almas que estão aqui encarnadas, neste mundo, nesta época, precisamente, não em épocas anteriores, nesta. Tenho uma pergunta. Você considera que em outras épocas as pessoas tinham menos conhecimento de matemática, de ciência, mas estavam mais próximas da fonte? Com certeza, nos últimos 6.000 anos, não é? Os cabalistas ensinam, e a Torá ensina, no livro do Gênesis, o primeiro em Bereshit, que o mundo foi criado em 7 dias, 6 dias e no 7º descansou. Mas isso é uma metáfora para nos fazer entender que cada um desses dias, dizem os Salmos, que tem 1.000 anos e, portanto, estaríamos falando de 7.000 anos terrestres para nos entendermos. Agora mesmo estamos no ano 5.700 e muitos, o que quer dizer no calendário judaico? O que quer dizer que já estamos? O que seria no Shabat, no sábado, se você contar os dias dessa criação? Estamos chegando ao fim do jogo. E é por isso que é nesta época, e não em outra, que se alcança o maior nível de consciência espiritual de toda a história. Toda a história são 6.000 anos e nenhum a mais. É isso que dizem os cabalistas desse jogo, ou seja, os dinossauros. Tudo isso pertence a edições anteriores do videogame deste jogo. Sim, existiram ou não. Existiram. Mas não sei se você já viu a série Westworld. Imagine que há um cenário em que o programador deixou restos de programação anterior. Para economizar tempo e economizar recursos, porque o que todo empresário e todo programador busca, no fim das contas, é economizar recursos. Então acabam sobrando restos que aparecem ali. Mas o jogo são 6.000 anos e nenhum a mais. 6.000 anos mais, 1.000 de paz. Depois começa de novo? Pode iniciar um jogo diferente, mas não este. Como você me explica isso? Porque isso me deixa meio confuso, para ser sincero, ou... Quer dizer, se é isso que a Torá explica e o que a Kabbalah explica, é algo que, para mim, faz mais sentido experimentar pessoalmente do que tentar convencer alguém de qualquer coisa. Eu apenas exponho o que a Kabbalah ensina. Mas o interessante é como você interioriza o que te serve do que eu digo para que você cresça emocional e espiritualmente. Eu sempre explico. Não acreditem em mim, experimentem. É uma boa frase. Não preciso que ninguém acredite em mim, não tenho essa necessidade. Porque além disso, tanto podem te colocar num pedestal quanto te apunhalar, exatamente do mesmo jeito, com a mesma facilidade. Portanto, o elogio enfraquece. E o insulto muitas vezes se engrandece
porque te faz gerar mais força interior. Para mim, o mais importante é praticar de fato, ou seja, experimentar. No seu dia a dia, medite, estude, conduza-se melhor pela vida. E então me conte quais resultados você tem. As regras anteriores foram seguidas? Se sim, compartilhe os resultados. No final, tudo se resume a agir. O Talmud diz: entre fazer e não fazer, sempre faça. Tem uma coisa que me chama muito a atenção. Os 5 tipos de Erez Rav, os 5 tipos de entidades do mal. Quais são? Você pode desenvolvê-los um pouco para mim? Qual é a função deles? Em que eles se diferenciam uns dos outros? Bem, Olha, são inteligências que cada uma, como você disse, tem sua função. Em primeiro lugar, estão os Nefilins. Eles são mencionados no Zohar. Nefilim, literalmente, significa os caídos. E são aqueles que encarnam corpos de homens para desejar as mulheres dos homens. A luxúria. A luxúria, isto é, o sexo desregrado. Isso gera muitos curtos-circuitos, como você pode imaginar pela perda de sêmen mencionada antes. Imagine só. Depois temos os Refaim. Os Refaim são aqueles que te fazem duvidar e que te fazem ficar desolado e desanimado. Pelo estudo da Kabbalah, isto é, da tecnologia da realidade, eles te desanimam, mandam eventos para a sua vida para que você fique completamente desanimado, para que se afaste da sabedoria. Depois temos os Diborim, chamados de poderosos, que são aqueles que fazem você sentir orgulho do que faz. Como se o mérito do que você faz fosse seu, mas na verdade o mérito do que você faz. Se você tem sabedoria, vai entender que não é seu, mas que você é um canal através do qual essa sabedoria circula, e esse mérito circula. E Buril faz com que você não seja humilde, mas sim orgulhoso, ao contrário de se colocar à disposição. Outra fissura da alma, o orgulho. Depois vem os Anakim, traduzido como os altos. Os altos. O que eles fazem é fazer com que você tenha uma sexualidade depravada. Eles encarnam em corpos de homens e mulheres para ter uma sexualidade depravada. O que é uma sexualidade depravada, não sagrada? Práticas sexuais não sagradas, ou seja, zoofilia, sexo inadequado. como, por exemplo, o sexo oral pode ser? Olha, a única sexualidade sagrada é quando o órgão sexual masculino está em contato com outro órgão sexual feminino. Essa é a única sexualidade sagrada. Todo o resto é uma prática que não é sagrada, porque não gera o crescimento do templo. Ou seja, a Cábala ensina que havia 2 querubins, 2 anjos no templo, na Arca da Aliança, outro símbolo que no final você percebe que leva à mesma coisa, o ato sexual. Veja como isso é importante e sagrado e como se dá pouca atenção a isso. E ao mesmo tempo se dá uma importância extremamente grande, mas focada em... A depravação, por exemplo, o que as forças do mal fazem quando realizam seus rituais? Praticam atos sexuais depravados que alimentam quem? As forças do mal que provocam esses atos se realimentam e, por fim, a quinta e última força dos Erras são chamados. Você já disse, os 5 são Amaleque ou é Amaleque? Amaleque é um demônio, Amaleque é. Você se lembra que eu te disse que das 5 forças do mal, 4 delas iam se transformar em bem, em luz, mas uma ia ser aniquilada. A única que vai ser aniquilada vai ser Amaleque, aniquilada, apagada da face da terra. E Amaleque é aquele que te semeia. A dúvida Amaleque tem a mesma numerologia, gematria em hebraico, que a palavra Safek, que significa dúvida. Em hebraico, palavras com a mesma numerologia são consideradas intercambiáveis e equivalentes. Então, Amaleque, a dúvida faz você duvidar dos seus projetos, dos seus potenciais, do que você tem de bom para oferecer ao mundo. Faz você duvidar se a decisão que você está prestes a tomar é boa ou não. Faz você duvidar. Faz você ter maledicência, faz você falar mal e faz você jogar mal olhado. Esse é Amaleque. Então Amaleque vai ser aniquilado. O resto das forças do mal vai ser transformado. Como você bem disse, essas forças do mal, como o agente Smith, estão dentro de você
Concordo completamente com tudo o que você escreveu. Entes do mal com os quais eu tenho que lutar constantemente. Diariamente? Jota, diariamente. Sim, não é que sejam pessoas de fora, quer dizer, sofremos ataques mentais diariamente. Temos que pensar que 99% dos nossos pensamentos não são nossos, especialmente se forem negativos. Os pensamentos negativos não são nossos. É um bombardeio constante das forças do mal para te fazer tropeçar, para te fazer cair. Os cabalistas dizem: não abra a porta da sua casa para qualquer um. Ou seja, não abra as portas da sua alma para qualquer energia. E você decide quem deixa entrar na sua casa e quem não deixa. Esse é o seu poder. E me refiro a isso pelo que eu comentava antes, sobre os pensamentos que não são seus, o bombardeio de pensamentos negativos. É muito interessante agora a quantidade de, a partir de 2020, a quantidade de antenas novas que instalaram. E essas antenas têm uma função muito potente nesse sentido. As antenas, Antenas. para quem não entendeu, estamos falando de umas antenas que têm um número e uma letra. Assim, não, assim. Está certo, sim, assim está certo. Falando um pouquinho, o que isso tem a ver com tudo o que estamos mencionando, com tudo... O que estamos falando aqui, pois são amplificadores desse tipo de pensamentos implantados nas mentes das pessoas. Você pode desenvolver um pouquinho para mim? São amplificadores de pensamentos negativos nas mentes das pessoas. Durma. A ordem é durma. Você já viu o filme Eles Vivem? Essa você tem que assistir, também é um clássico. Essa está no YouTube, está liberada. De John Carpenter é o filme. Não! Eu não vi? Essa tem que assistir, é material de estudo obrigatório. Então, isso também está muito relacionado com o que é mostrado no primado negativo desse filme. Ou seja, são ondas. As antenas emitem ondas. E as ondas afetam as suas ondas cerebrais e afetam o tipo de pensamento que você tem. Então essas novas antenas de letra e número estão colocadas deliberadamente para isso. O número que vem depois do 4 e a letra que vem depois do F. E essas antenas, eu não sabia que estava tão tombado, isso é 100% tombado, né? Se dissermos não abertamente... Não, sim, dá pra conversar, eu acho, dá pra conversar. Porque é simplesmente o uso de uma tecnologia que as forças do mal usam para manter o gado no modo gado. Nada mais. A maldade da sociedade, sendo o agente Smith, não se deve a uma malícia genuína, mas sim à ignorância que você mencionou anteriormente. Exatamente, exatamente. O ser humano ele não é mau, o ser humano tem um potencial para o mal dentro de si. Mas o mal é um elemento importado para o ser humano. É um elemento importado na criação do ser humano. Refiro-me ao boneco humano, como Andreas Faber-Kaiser o chamava. E, temos um elemento que é o cérebro reptiliano. Não é por acaso que seja chamado assim, cérebro reptiliano, reptiliano. O cérebro reptiliano é a parte do cérebro que cuida das funções mais primárias e de sobrevivência, quando se quer manipular uma população. O cérebro que é atacado é o reptiliano, porque é ele que cuida das funções de sobrevivência. E o cérebro mais avançado que o ser humano tem, que é o córtex cerebral, que é o do raciocínio, da lógica, da inteligência mais elevada. Esse fica completamente anulado porque está o cérebro réptil a todo vapor. O cérebro reptiliano faz com que ele obedeça a uma única emoção, que é o medo. Se você quer manipular uma população, só precisa mexer com o medo. Medo de não ter comida. Medo da morte. Medo, 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 medo. E então você tem a população completamente submissa. Ou seja, a arma de manipulação por excelência é o medo. O que devemos fazer diante do medo? Entender que contra o medo ou diante do medo, só existe uma emoção que pode derrubá-lo, que é o amor. A emoção por excelência que permite essa existência é o amor.
O amor. Se analisarmos antropologicamente, não há existência sem sentido. A origem da existência tem que ser o amor. De onde vem a sexualidade sagrada? Daí o ato de generosidade e as qualidades e virtudes que todo ser humano valoriza. E que, se forem alimentadas de uma maneira amorosa, florescem como se fosse um jardim. E então fazemos deste mundo um jardim do Éden. De abundância de todos os tipos, de abundância material, de abundância de amor, de abundância de amizade, de abundância de sabedoria, de abundância de tudo. Eu senti um poder em você quando te conheci em Andorra. Eu percebi que você tinha uma vibração muito alta e uma energia muito positiva. Na verdade, eu te disse, eu te falei. Olha, foi um encontro um tanto que me marcou um pouco. Abordaremos agora temas bastante polêmicos. Tenho muitas dúvidas sobre esses temas, mas sinto que há uma grande verdade por trás do que você diz. Agora, eu, como uma pessoa católica, quero entender qual é o papel da figura de Cristo em toda essa visão que você tem. Quem é Cristo? Por que eu me sinto tão poderoso ao reafirmá-lo como um caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em Mateus 10:16 está escrito: Vede, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Jesus disse aos seus discípulos: Sim, ele me dá paz. A figura de Jesus, em nível histórico, era um rabino que ensinava uma sabedoria de Cabala. E o que temos hoje nos evangelhos cristãos e também nos apócrifos, que talvez não sejam considerados, mas que são muito importantes, é uma sabedoria cabalística nomeada de outra forma. Eu cresci em um colégio católico e estudei 14 anos com os irmãos maristas. Ou seja, eu sei muito bem do que estamos falando. Mas o que acontece? Agora eu entendo que há uma sabedoria maravilhosa por trás dos evangelhos, porque são ensinamentos tão profundos que pertencem ao que se chama de sabedoria perene, ou seja, a sabedoria que na verdade está presente em todas as culturas. Na asteca, na maia, na tolteca, na sabedoria chinesa, na sabedoria japonesa, em todos os povos do mundo. Eles têm uma sabedoria espiritual profunda, cujo único objetivo é nutrir a alma, para que ela assuma o controle sobre o físico. Esse é o objetivo. Mas, por exemplo, falando dos astecas, os astecas, antes você disse anteriormente que os egípcios adoravam. Não quero esquecer de Cristo, vou anotar. Ah, ok, não. Mas aqui eu realmente quero confrontar um pouco o que você acabou de dizer com todo o respeito. Para entender, os astecas, por exemplo, eram uma civilização que tinha como norma o sacrifício humano, totalmente. Ou seja, é possível engrandecer a alma através do mal? De jeito nenhum, pois estou convencido, e aqui muitos mexicanos talvez queiram outra coisa, que as culturas pré-colombianas estavam bastante distantes desse enaltecimento da alma, dessa busca de se aproximar da fonte através do amor. Sim, que eu acho que por exemplo, o catolicismo tem isso, que olha, não nego que dentro da igreja, como qualquer instituição formada por seres humanos, existe muito mal dentro. Mas você lê o evangelho e vê que a mensagem principal é o amor, que eu acho que não contradiz nada do que você está me dizendo aqui, ao que Cristo ensinou. Em contraste, eu vejo, por exemplo, as culturas pré-colombianas na América e penso, poxa, eles estavam mais próximos dos mesopotâmicos e dos egípcios. Com os Anunnakis, com os sacrifícios, eu vejo mais como adoradores de antes do Mal, porque as culturas pré-colombianas às quais você está se referindo são aquela parte que conhecemos através da história que nos foi contada. O que não nos foi contado é a outra parte. Que havia sábios, vamos dizer cabalistas, também dentro dessas culturas que em segredo ensinavam uma sabedoria de elevação e de amor. Certo? Certo. Você acha que é uma boa resposta? Eu não tinha consciência disso. Obviamente eu estou falando do que é mais popular. Olha, eu estive visitando neste verão. Neste verão eu não estive no México, em fevereiro e março. Fiquei quase um mês. Visitei as pirâmides e visitei Monte Alban, que fica em Oaxaca.
E eu estava visitando com meu parceiro lá e eu logo percebi do que se tratava aquele conjunto arquitetônico, que é um pouco impessoal, que é bastante frio, na verdade, que é bastante. E era um matadouro industrial de seres humanos, industrial. Sim, 100%. Você fala de Monte Alban é enorme, assim como Chichén Itzá. Desculpe a confusão, mas ambos os sítios arqueológicos são impressionantes. E foi isso que eu senti lá. O que eu senti lá foi sacrifício humano, sangue, forças demoníacas. Certo. Raul, quero falar com você sobre um assunto muito importante. Já falamos muito sobre as letras hebraicas, agora a numerologia, como somos programados através dos números? Farei referência ao Henrique, com quem estou em contato agora pelo WhatsApp. Você me disse que somos amigos, então imagino que você tenha falado com ele sobre vir para cá, certo? Não mencionei pra ele, mas farei isso quando sair daqui. Ele explodiu minha cabeça no podcast que fez com Pedro no Worldcast, quando fez referência à final do... Mundial. No segundo 33, não no minuto 3, acho que segundo 33, que é um número que quero que você me explique um pouquinho melhor. Aparecia no estádio da final, os times que iam jogar a final, e o que ganhou a final estava um pouquinho mais perto do estádio. Se alguém duvidar de mim, ouça o segundo 33 da música da Copa do Mundo do Catar. E aparecia a Argentina perto da taça da Copa e a França bem colada. E isso não acontece com outros. É bastante esclarecedor. Por que o número 33? Por que mostram essas coisas tão na cara assim pra gente? Qual é a intenção por trás disso, não é? Quer dizer, eu adoro Henrique. Ainda não consigo ver o sentido. Eu sempre procuro um motivo, uma razão, um fundamento, uma raiz, uma origem. E é difícil para mim entender por que estão me mostrando isso. Qual é a explicação? Pois tem sentido. Henrique, eu poderia te explicar muito bem, mas vou te explicar de 2 pontos de vista. Do ponto de vista do primado negativo e do ponto de vista da cabala da codificação quântica da realidade. Do ponto de vista do primado negativo, o número 33 simboliza o topo da pirâmide do sistema piramidal em que ela está construída. A prisão mental em que vivemos, na cabala, tem um nome que se chama Egito. Quando falamos do Egito e Israel na Bíblia, não são 2 países que você pega um avião e viaja, né? São 2 estados de consciência. Egito é um estado de consciência e Israel é outro estado de consciência. Egito se diz em hebraico Mitzrayim, que vem da raiz tsar, que significa fechado, estreito. Portanto, Egito significa minha consciência está fechada, está prisioneira, estreita. Israel em hebraico podemos ler como Yashar, o direto a ele. São 2 estados de consciência completamente opostos, mas não são países. Na Cabala, não são países. Na história literal, parece um conto que está te contando que o povo de Israel saiu do Egito e te conta isso como uma história. Se você fica só na história, tudo bem, mas não aprofunda no segredo. Entende o que quero dizer? Está tudo Codificado? A Kabbalah ensina os códigos para decodificar a história e entender os estados da alma. Então, Egito e Israel são 2 estados de consciência completamente distintos. A prisão e a liberdade da prisão, porque você está em contato com níveis elevados da sua própria alma. É muito importante entender isso, porque a maioria das pessoas acredita que a vida não tem sentido. E a vida tem um sentido ao qual estávamos nos referindo. Antes de gerar um mérito, mas para gerar um mérito você tem que partir do mais baixo para chegar ao mais alto. E tem mais mérito. Aquele que partindo do mais baixo chega ao mais alto do que aquele que parte do meio ou da parte alta e chega ao mais alto, tem muito mais mérito. Concordo plenamente, e aí? E essa é a história do patriarca Jacó. Jacó era a história de um caminho da alma, porque Jacó vem da palavra hebraica, é que significa calcanhar, calcanhar. Então, no calcanhar, a parte mais baixa do corpo. E como uma metáfora, você vai ascendendo em consciência até a parte mais elevada do corpo, que é a cabeça, certo? E como? E que nome Deus deu a Jacó quando ele lutou contra o anjo e o venceu? Ele mudou o nome dele para Israel, não foi? Daí vem a mudança de nome e de consciência. Então você deixa de ser Yaakov e passa a se chamar Israel. Por quê? Porque Israel também pode ser lido como Roshli, minha cabeça.
Então você passa do calcanhar à cabeça de Jacó a Israel. Esse é o caminho da iluminação. Antes você estava falando sobre os Illuminati? Eles estão iluminados. Por quem eles estão iluminados? Ou seja, a quem eles servem? Além disso, muitos não acreditam na existência deles. Existir, eles existem. Dominar este mundo, eles dominam pela simples razão de que estão iluminados. No sentido da sabedoria, do conhecimento, eles têm o conhecimento, eles têm conhecimentos cabalísticos, absolutamente, eles têm conhecimentos cabalísticos, no sentido de sabedoria de entender a tecnologia da realidade. Eles dominam a tecnologia da realidade e a utilizam para seus próprios propósitos. Pense em um manual de instruções de um sistema operacional e pense: como você quer utilizar esse sistema operacional? Você pode usá-lo para algumas coisas, pode usá-lo para outras. Pense em um bisturi de um cirurgião. Você pode usá-lo para salvar uma vida ou pode usá-lo para matar alguém. Então não é o instrumento, é a vontade que está por trás do instrumento, da mão que segura o instrumento. Então, Este instrumento, digamos, que está sendo usado principalmente pelas forças do mal. Essas forças do mal não são demônios externos, mas sim pessoas que têm essas ERF, RAF, digamos, dentro de si mesmas. Podemos mencionar Bill Gates, se quiser. o sistema de incorporação dessas forças do mal funciona assim. No momento em que você encarna no mundo, você já traz uma mochila que herda porque escolheu herdá-la para gerar um mérito da sua genealogia. Então você vai ter uma tendência natural a cometer certos erros, certos comportamentos impróprios. Isso é humano, mas o que é divino é a capacidade que você tem de superar isso, sua inteligência e sua elevação de consciência. Podemos chamar de livre-arbítrio. Vamos em frente. Mas se você continuar agindo de maneira ignorante, em vez de retificar sua alma, vai gerar mais fissuras na alma, vai piorar ainda mais. Então, a alma terá que reencarnar em outra geração para tentar consertar isso. O que quero dizer com isso? O que quero dizer é que existem duas formas de viver neste mundo que compensam o fato de que as forças do mal podem te afetar. O que eu chamo de conta corrente espiritual. Você pode ter uma conta corrente no banco. Você tem duas opções. Pode colocar dinheiro. Ou seja, você coloca ações e condutas bondosas que fazem você elevar a consciência, mas ao mesmo tempo procura corrigir tudo o que faz você ficar no vermelho. Então sua conta espiritual está saudável, está cheia, é abundante. E há várias condutas que podem ser feitas a partir da bondade para que sua conta corrente espiritual seja uma conta corrente abundante. Por exemplo, a caridade. Por exemplo, atos de bondade, difusão da sabedoria. Você não imagina o mérito que isso tem entre os cabalistas. E está escrito no Zohar que a principal função do homem neste mundo é difundir a Kabbalah. Segure-se. A principal função do homem neste mundo é difundir o conhecimento da tecnologia desta realidade. Difundir. Depois, podem te ver ou não, podem colocar seu canal ou não, mas você deve divulgar. Perfeitamente. Raul, também tem uma pergunta para você. Vi seu conteúdo e tem uma coisa que me chamou muito a atenção. Os 72 nomes de Deus, como é isso? Pode me explicar um pouco? Eles funcionam? Olha, há uma parte da Torá no livro do Êxodo onde estão codificados e ocultos os 72 nomes de Deus. Essa seção da Torá contém os 72 nomes de Deus codificados. É o relato de como o povo de Israel, liderado por Moisés, atravessa o Mar Vermelho. Aquele episódio em que as águas se abrem e o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto. Esse é o episódio da história, no nível literal, no nível de filme, no nível de relato. Agora, os cabalistas estudam um segredo, o Sod, como se chama em hebraico. E o segredo é que há 3 versículos
do Êxodo que tem exatamente 72 letras cada um e que são versículos consecutivos. Neles está codificado, em criptografia avançada, a combinação de como são compostos os 72 nomes de Deus. Isso foi revelado no século I por Rabino Shimon Bar Yochai em sua obra O Zohar. Rabino Shimon Bar Yochai dedicou-se ao estudo da Torá e recebeu a revelação, pois tal conhecimento só é obtido através de revelação. De onde exatamente vinham os 72 nomes de Deus e como eles deveriam ser compostos? E eles são compostos da seguinte forma: são 3 versículos, um embaixo do outro, cada um com 72 letras. Então, pegam a primeira letra do primeiro versículo com a última letra do segundo versículo e com a primeira do terceiro versículo, formando uma espécie de trança. E aí você já tem o primeiro nome, Bad Habit, segunda letra do primeiro versículo, penúltima letra do segundo, segunda do terceiro, e aí você tem o segundo nome de Deus, Yud Lamed Yud. E assim até os 72. É assim que eles são formados. Agora você pega cada um dos 72. Fórmulas precisas de alimento para a alma, de acordo com o que você precisa na sua vida. Por exemplo, o nome. Se você tem uma necessidade financeira forte na sua vida porque está passando por dificuldades, então existe um nome específico que serve para receber bênção financeira, que é Samed, Aleph Lamed. O nome de Deus, número 45. Então, o que você faz com esse nome é meditá-lo, meditar sobre ele, contemplar as letras. Se você não sabe meditar, você escaneia da direita para a esquerda, como o hebraico é lido. Depende da necessidade que você tem na vida. Se você precisa reiniciar sua vida de um novo começo, você medita. O nome número 1, o Vav Revav, etc. Se você tem problemas físicos, o nome número 72, Men Vav Men Final, etc. E por que esse grande complexo de nomes está codificado no livro do Êxodo? Precisamente no relato da abertura do Mar Vermelho? Porque a abertura do Mar Vermelho é um simbolismo de como os milagres podem ser gerados, ou seja, de como se pode estar acima das leis físicas. Neo e Matrix pulando sobre caminhões neste mundo? E para isso, os 72 nomes de Deus são fórmulas precisas de como se colocar acima das leis materiais, das leis físicas, de como derrubar as leis físicas. Com leis metafísicas que estão acima das físicas. Perfeito, Raul. Pode-se dizer que a Torá é uma revelação da fonte de Deus ou uma programação metafísica? Ambas coisas, porque a Torá, a história literal, nos diz que a Torá foi revelada a Moisés, a Moshe em hebraico. Moshe sobe ao Monte Sinai. Mas repare que no Pirkei Avot, que é um dos tratados do Talmud, disse que Moshe Kibel Torá mi Sinai. Em hebraico literal seria Moshe recebeu a Torá do Sinai. Mas não diz do Monte Sinai, só diz de Sinai. Então vamos à palavra Sinai e descobrimos que ela tem uma gematria de 130. Como a palavra Sulam, que significa escada, está se referindo à árvore da vida, está se referindo à alma. A árvore da vida na Cabala é a alma, toda vez que vocês ouvirem árvore da vida. Fala da alma, da tecnologia, da alma. Com suas 10 sefiró, suas 10 dimensões, etc. Então, o que faz Moisés? Moisés, quem é? Cada um de nós. Cada um de nós pode ser Moisés? Por quê? Porque cada um de nós tem a capacidade de, em meditação profunda, baixar da nuvem do iCloud para que todo mundo me entenda. Uma sabedoria de programação que atualiza o software da sua alma. E essa é a história de como Moisés sobe ao Sinai. Ou seja, a um nível superior de consciência para obter informações que, no final, permitirão dominar as leis físicas deste mundo. Por exemplo, abrir as águas do Mar Vermelho, que é uma metáfora. A que isso faz referência? Que faz referência à capacidade que você tem de abrir um espaço entre as dimensões da sua alma. A água representa dimensões. Ou seja, não aconteceu de verdade e mesmo se aconteceu não tem importância.
Porque o que importa é a sabedoria que isso te traz no seu dia a dia. É a capacidade que você tem de, quando tiver um problema ou uma dificuldade na sua vida, sempre tem a capacidade de abrir as águas, ou seja, de manipular as leis físicas. De abrir uma nova dimensão, um novo universo paralelo, uma nova via temporal, espaço-temporal, para poder gerar uma realidade que atenda ao que você realmente está querendo naquele momento, que tenha um bom propósito. Raul, no começo do programa eu não quis te perguntar, mas acho que já está na hora. Você disse que a doença que você teve te fez começar a refletir sobre as possíveis causas, as possíveis raízes dessa doença. Era algum desequilíbrio emocional? Certo? Me corrija se eu estiver errado. É isso mesmo? Você acha que as doenças eles são causadas por desequilíbrios ou que as doenças são capazes de se curar? Tendo esse tipo de conhecimento? É uma pergunta difícil. Sim, as doenças, a chamada doença, na verdade é um processo de aprendizado. A doença tem um único propósito, que é te ensinar em que você está sendo incoerente na sua vida. Incoerente na sua vida quer dizer que você não está pensando, sentindo e fazendo a mesma coisa, mas sim que você pensa uma coisa, sente outra e faz o contrário. Por exemplo, eu odeio esse trabalho, odeio meu chefe, sinto que eu estrangularia, mas o que eu faço? Eu fico no trabalho. Você está em incoerência. Não tomar uma atitude pode te causar sintomas físicos. Você está sendo incoerente e contraditório. O que acontece é que as doenças têm causas diferentes, não apenas emocionais, também tem causas químicas ou físicas. Por exemplo, o envenenamento. Você toma um copo de brometo e claro que fica doente. Ou tem causas ambientais, tecnológicas, ondas eletromagnéticas, ou seja, existem diferentes causas que podem provocar desequilíbrios no corpo. Entendi. É possível se curar de doenças como câncer terminal? Tem algumas que sim e outras que não. Se a alma fez um pacto de que vai deixar este mundo com um câncer, assim será. Como assim fez um pacto? Sim, porque quando você encarna nesta realidade, faz um pacto de onde e como entra e sai. Com quem você faz esse pacto? Com o Criador ou a inteligência criadora? Aquilo que chamamos de Deus é aquilo que você pode chamar de Deus, a fonte, o Criador, chame como quiser. O nome, na verdade, é o de menos, né, Vale? E em que realidade a gente combinou isso com Deus? Em uma não realidade? Caramba, é que é isso mesmo. Vamos ver. Eu adoro essa conversa, mas tento entender as coisas e acho que isso é um pouco erro meu. Há coisas que você não consegue compreender? Temos um problema que é a linguagem. Nossa linguagem é espaço-temporal e referente às 3 dimensões e ao tempo em que vivemos. E para nos referirmos a realidades que transcendem o espaço e o tempo, não podemos usar uma linguagem que é própria do espaço e do tempo. Então temos um problema. Exato. Por isso, expandir a linguagem é expandir o conhecimento. E por isso a língua hebraica tem muitas funções que expandem a consciência, porque vão além da realidade espaço-temporal. Por exemplo, a geometria. O valor numérico te proporciona saltos de consciência, por exemplo, a temurá ou a permutação de letras dentro de uma própria palavra e a descoberta de novos significados te proporcionam um salto de consciência. Por isso, os cabalistas sentam e passam horas fazendo permutações de letras dentro das palavras ou fazendo gematrias, numerologia das letras e buscando palavras equivalentes, porque isso faz com que eles gerem novas dimensões de si mesmos. Entendi, Raul. Voltemos à figura de Cristo que você disse que não. Queria deixar isso de lado? Sim, você me perguntava sobre Cristo dentro do catolicismo, que, claro, é a figura, digamos, primordial. Cristo é, na realidade, um arquétipo. Temos 2 elementos interessantes aqui: Jesus e Cristo. E chega um momento em que Jesus se torna Jesus Cristo, ou Cristo Jesus Cristo, mas no começo, Jesus é Jesus de Nazaré. Claro que é um ser humano que se encarna, que nasce, que cresce e que exerce seu ministério a partir dos 30 anos e sai deste mundo aos 33 anos. Sim.
Morto na cruz, exato. Que ele foi morto pelos judeus daquela época, os fariseus, bem, entre os romanos e... Bem, veja, Pôncio não quis matá-lo. Pôncio disse, eu não encontro culpa neste homem. Eu lavo as minhas mãos como Pôncio. Na verdade, é uma frase muito mítica. Eu lavo as minhas mãos como Pôncio Pilatos. Mas vamos lá. Que morreu na cruz. E olha, tive um debate interessante com um muçulmano, porque eles negam a crucificação de Cristo. Veja, eu não estou... Interessado na história, já percebi isso. Para mim, a história não importa pouco. Quem se importa com história são os cabalistas. Apenas como recipiente que guarda o segredo. O que me interessa é o segredo, mas ele precisa vir em um recipiente. Essa é a história. Mas não me interessa o recipiente. Não me interessa o recipiente, me interessa o conteúdo. Estou me explicando? Sim, perfeitamente. Bom, o recipiente disso é bonito, né? Sim, também. Então, tanto Jesus quanto Cristo são dois estados de consciência do ser humano. Estamos sempre falando de nós mesmos, o tempo todo estamos falando de nós mesmos. J, do seu processo pessoal, Jesus é o início. Você encarna neste mundo, cresce, passa pela escola, etc, etc. Seus pais te criam com muito carinho, com pouco carinho, tanto faz. Mas chega um momento em que as circunstâncias da vida te fazem despertar. E você ascende a um nível de consciência. Atingir um nível de consciência muito elevado é chamado de Cristo. Mas Cristo e Jesus são duas formas de dizer Yaakov, Israel. O que expliquei antes, do calcanhar à cabeça em nível de consciência. Ou seria uma forma de dizer minha consciência humana e meu Messias interior, porque finalmente Jesus se torna Cristo e esse é o Messias esperado pelo povo de Israel. Cristo. Na teologia cristã, desculpe interromper, é como o cumprimento, o fim da revelação termina com João realmente no Apocalipse, mas é o fim da revelação, não, teologia cristã. Com que idade? 33. Por isso eu tenho... Aí uns mais 33 anos. Quer dizer que você entendeu que este mundo é uma prisão dominada pelas elites, chamadas de os 33? E o significado cabalístico tem a ver com as letras hebraicas Gimel Lamed, que tem um... de 33. Que Gal faz referência à roda das reencarnações. Na verdade, Galgal, daí vem a palavra Gólgota, o monte, Gólgota também. Galgal ou Gilgul, também com as mesmas letras, mudando as vogais. Ali, o que você entende é que estamos em uma roda de reencarnações e que você não vai sair da roda de reencarnações, a menos que você compreenda exatamente o significado da sua encarnação neste mundo, que não é outro senão acessar essa sabedoria. Então, o inferno realmente é este mundo? O inferno é este mundo governado pelas forças do mal, e o paraíso é este mundo. Quando você faz com que sua alma governe sobre seu corpo e sobre todas as leis físicas. Então, a figura de Cristo pode ser um canal para te aproximar da fonte. A figura de Cristo é um canal, é um arquétipo psicológico muito poderoso para te motivar, para seguir em frente. O exemplo dele, o exemplo de vida dele, o exemplo de bondade dele, o exemplo de generosidade dele, de perdão, de tantas coisas. Quer dizer... Quem não vai concordar? De espada contra aqueles que muitas vezes os cristãos esquecem que Cristo também veio trazer a espada. Mas aqui tem um código cabalístico que eu preciso te explicar. Me explica. E é que a espada é uma forma de se referir ao tetragrama, ou digamos, ao famoso nome de Deus que está em todas as sinagogas. O Yud-Heh-Vav-Heh. Não sei se vocês conhecem, bom, depois, se quiserem, podem colocar algo que ilustre isso, que faz referência à árvore da vida, ou seja, à alma. Ou seja, o que Cristo veio trazer ao dizer, trouxe a espada, quer dizer, trouxe a força da alma, é a isso que ele se refere. E a força da alma derruba tudo, derruba as leis físicas, ou seja, derruba o material. Por isso os mercadores do templo são derrotados. Por quê? Porque a força da alma derruba o interesse pelo material como um fim em si mesmo.
Dentro do templo e da alma, não pode haver interesse pelo material, pois isso corrompe a alma. Raul, creio que é o momento de abordar o assunto. Hoje em dia existe muito antissemitismo, certo? E sempre houve ao longo da história. Muitos judeus foram expulsos de... os judeus em geral foram expulsos de 109 países. E muitas pessoas. Hoje em dia, principalmente, eu só vejo isso tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E em outros lugares também. Apontam que muitos dos grandes problemas que existem por trás... Por exemplo, a imigração ilegal em massa que chega e não se integra. Muitos têm um nível de consciência e cultura que frequentemente não é compatível com o nosso, embora evidentemente não todos. Está sendo promovido por algumas elites que pertencem, não quero continuar mencionando, porque o que você acha de tudo isso? Porque parece que esses ERF, RAF têm uma especificidade de pertencer a essa religião específica? É assim porque, como eu expliquei no início, você não nega isso? Não, não é a realidade. Isso está escrito e explicado na Cabalá e na Torá. Ou seja, há uma parte que saiu do Egito com o povo judeu, ou seja, para nos entendermos, no início do videogame. Há uma parte da programação que vem corrompida e que se confunde com, digamos, o povo judeu. Mas o povo judeu nos ensinamentos cabalísticos não se refere apenas aos judeus, refere-se a todas as almas. Porque judeu vem da raiz Yudi, e Yudi significa que Deus está dentro de você. Então todos os seres humanos somos judeus. Não sei se estou me explicando. Sim, você está se explicando. Segundo essa definição, agora, dentro do início desse jogo, tem que haver, como eu disse antes, para gerar um mérito. Uma parte confusa, oculta, de almas, vamos dizer, que exercem uma função de fazer o mal. Essa parte se chama os Arab, e são as elites das pirâmides que têm poder neste mundo. Para tomar decisões que afetam milhões. Somente... Você tem que tê-lo aí, não precisa ter em outro lugar. Entendi. E como o Talmud entra em tudo isso? Isso é um assunto muito censurável. Eu talvez até derrubasse este programa, mas não me importo. Prefiro a revelação do que o dinheiro. Prefiro entendê-la. Uma pessoa que admiro muito. Você tem muito conhecimento e aprendi muito com você, mas tenho algumas dúvidas genuínas. E olha, eu estou ciente de que isso não é tudo. Eu mesmo tenho sangue sefardita. Ou seja, há pessoas que todos nós sabemos de qual linha ideológica são, que dizem que é uma questão genética, que absolutamente todas as pessoas que pertencem a certa religião são más. Não estou nesse ponto, apenas busco a verdade. E essa busca me levou a perceber que há uma série de padrões que se repetem em todas essas pessoas que considero inimigas da humanidade. Que querem nos afastar da fonte, que querem nos afastar do conhecimento, que planejaram, de certo modo, o... de 2020, que são donos da indústria de Hollywood, da indústria farmacêutica, da indústria da música, da indústria financeira. Não importa onde você olhe, esse padrão se repete em todos os círculos de poder. Então eu pergunto genuinamente, até que ponto o Talmud tem a ver com a Torá? Porque eu li coisas no Talmud que são autênticas. Barbaridades, aberrações. Concordo. Vamos evitar falar sobre crianças pequenas para não gerar interpretações equivocadas. Não entrarei nesse assunto, mas falarei principalmente sobre a representação que fazem de Cristo. Eles dizem que ele foi filho de uma prostituta, é uma coisa absurda, e é aí que eu penso, caramba, vamos falar sobre isso. Primeiro vamos ver a questão das aberrações e depois o resto. De quem ele é filho? Cristo, certo? De quem ele é filho? E também a sobre-representação de pessoas com essas características em todas essas entidades malignas. Bom, em primeiro lugar, o Talmud. Está escrito em hebraico. Há um problema enorme com as traduções. É preciso saber hebraico para poder encontrar o significado original. Um dos meus principais pontos de discussão é a tradução do hebraico e do aramaico, porque as traduções são equivocadas, a maioria delas. O Talmud não contém barbaridades ou aberrações, apenas traduções incorretas. Primeiro ponto. E segundo, no Talmud são ensinados segredos ocultos que não devem ser interpretados de forma literal. São duas coisas. Segunda coisa, Cristo era filho de uma prostituta?
Bem, é uma forma de dizer que o Messias vem da linhagem de Ruth. Também é ensinado na Cabala que o Messias vem da linhagem de Ruth. Por que Ruth? Porque Ruth pertencia ao povo dos Moabitas. E por que dos Moabitas? Porque eles eram um inimigo declarado do povo judeu. Já disse quem é o povo judeu, são as almas. Então por que se diz que o Messias virá da linhagem de Ruth? Ou seja, das prostitutas, ou seja, dos que transgridem, e está querendo dizer dos transgressores sexuais. Muito fácil, porque a maior consciência se alcança vindo da parte mais baixa. O maior mérito você vai ter partindo do mais baixo para chegar até o mais alto. Então você vai desenvolver o seu Messias interior. Quando almas muito elevadas se encarnam neste mundo para que não sejam interceptadas pelas forças do mal. O que fazem o Criador e essa alma em pacto, em conivência, é colocá-las em genealogias que já se corromperam muito, para que as forças do mal não prestem atenção nelas. Você se lembra dos Lulas em Matrix? Para evitar que as Lulas te sigam e prestem atenção em você, o melhor é ir na escuridão e em silêncio. Onde eles não vão prestar atenção em você. Se você se encarna em uma genealogia de um povo ou de uma família que foi corrupta, que foram prostitutas, que foram assassinos, etc, etc. Então você coloca uma alma elevada e dá um checkmate nas forças do mal. Já está aqui neste mundo, entende? De que, mate? E a questão da sobre-representação? Sobre-representação? Em que sentido? De pessoas? Não vou dizer, pois o Buru terá que editar. George Soros, Anna Spector. Posso continuar Rockefeller, Rothschild. São pessoas más, são pessoas que se casam entre primos para guardar segredos. São pessoas que eu considero inimigas da humanidade e têm características que pertencem a essa religião. Então, eu entendo muitas pessoas que vão para o lado de a ideologia, que odeiam direto, sem rodeios. Mas, ao mesmo tempo, vejo isso como perigoso, porque eu entendo que não, eu mesmo. Se essas pessoas tomassem o poder, talvez eu também fosse aniquilado porque tenho sangue. Quer dizer, eu sou até circuncidado. Quer dizer, quero deixar claro, eu aqui não sou antissemita nem nada disso, sou apenas um buscador da verdade. Por que isso acontece? Porque eles estão sobre-representados em todas as indústrias? Que o que eles estão fazendo é alimentar nossos EREFRAF dentro dos nossos entes do mal? Claro, faz sentido, porque é preciso manter a população na ignorância. Esse é o sentido da força do mal. Com ignorância e depois com medo para poder manipular. Então, a sobre-representação a qual você faz referência faz todo sentido dentro desse espetáculo, dentro desse jogo. Porque essas almas que pertencem ao povo judeu, mas que na verdade não são almas judias, e sim que se infiltraram dentro do povo judeu, fingindo serem judeus, essas almas são as que dominam. Digamos, os principais fundos de investimento, como você disse, as principais indústrias que têm poder, claro que têm um poder muito importante sobre as mentes das pessoas. Então, faz sentido. Mas eles não são judeus, mas se fazem passar por uma parte do povo judeu, entendo, são infiltrados. Se eu não quero que as pessoas me considerem antissemita, então... Não tem nada a ver com o antissemitismo. O problema do antissemitismo é que ele surge da ignorância. Compreender exatamente a origem impede a existência de antissemitismo. Da mesma forma que não pode existir antiganismo, ou antimuçulmanismo, ou polilismo. O antinada. De fato, eu sempre digo que não se deve ser antinada, tem que ser pró alguma coisa. Sou a favor da verdade. Eu adoro a verdade, eu a busco ansiosamente e às vezes isso me levou a alguns caminhos que eu digo, caramba. Certamente há coisas que nos foram ocultadas. Esse é um tema que realmente me fascina. Entendi quando você mencionou Ameleque, não quis interromper. Mas já que estamos na parte final do programa, eu tinha entendido que muitas pessoas com essas características realmente viam Ameleque, o inimigo, para derrubar. Esse mal, como o cristianismo. E se você reparar, Raul, qual que é a figura? Que é a mídia, que... a grande indústria musical, que... Hollywood está constantemente atacando, tentando destruir, tentando acabar. Qual é?
Vou te dar um exemplo prático. Acho que todo mundo vai entender. O último Festival Eurovisão, sim, o último Festival Eurovisão. Eu estava com a família assistindo, eu nunca assisto, mas coincidiu. Estávamos jantando e não sei o que. E alguém colocou 3 ou 4 músicas e em uma delas era a da Áustria. Quando vi a apresentação da Áustria na Eurovisão, disse, esse vai ganhar. Pelo espetáculo que Não o vi, eu não vejo isso. Me parece tudo. um ritual satânico terrível pela informação que estava mostrando, pelo simbolismo que mostrava. E a música era absoluta, já não era Áustria. E diz, mas se for pela música... 4 ou 5... Digo, não preciso ver mais. Bom, por quê? Porque eu estava fazendo. Qual foi o simbolismo? Não vi simbolismo algum, na verdade. Agora já é na cara dura? Sim, é na cara dura. A verdade é que foi tão descarado. Que bom que até uma criança pode ver isso. As pessoas devem tirar suas próprias conclusões. Podemos falar também sobre os Jogos Olímpicos de Paris, a inauguração, o bezerro de ouro, o cavaleiro com as nações atrás, perseguindo tudo, textos muito bíblicos, tudo muito... A fonte é que... Estamos conversando, você e eu. Não estou no seu nível de consciência, pois partimos de premissas diferentes em alguns aspectos. Mas acho que estamos bastante unidos no sentido de que vemos algo evidente. E é essa falta de espiritualidade nas pessoas. Quando falamos dessas coisas, parece que somos loucos, parece que estamos completamente fora da realidade e que... Lá vem eles de novo, mas é preciso estar muito cego para não ver algo que estão colocando na sua frente. Na sua cara estão te dizendo, olha, estamos aqui. E Jesus disse que veio para curar os cegos. No final, estamos falando do mesmo assunto. O que cura a cegueira? A cegueira espiritual. A sabedoria. A sabedoria cura a cegueira espiritual. Não tem mais. Totalmente, senhores, não estudar tudo... Mundo, estudar todo mundo, estudar. E uma pergunta, Raul, por que eu volto um pouquinho ao que falei antes? Por que estão constantemente atacando especificamente a figura de Cristo? Porque é um arquétipo muito poderoso de crescimento espiritual. É um arquétipo muito poderoso, muito implantado, está muito interiorizado historicamente. Pelos povos que foram católicos ou cristãos, o termo cristianismo deriva da palavra Cristo, indo além do catolicismo. Então está tão implantado, gera tanta força interior, alimenta tanto a fé e a força interior das pessoas, que convém dinamitar essa força interior. Por que não atacam? A Maomé? Por que não atacam Buda? Sim, eles são atacados, mas... Não com a mesma intensidade e bombardeio. Posso passar meia hora te mostrando videoclipes e boom, e bam, se a gente comer junto ou algo assim. Os problemas não param de surgir. Porque o poder que essa figura tem a nível mundial, a nível populacional, em termos de número de pessoas, tem muito mais influência do que o budismo, ou Alá, ou o que for. Sim, porque veja. Que o budismo, o islamismo e todos eles não negam Cristo como um caminho. Por outro lado, Cristo afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém chega ao Pai senão por mim. Então é aí que eu acredito que por isso o atacam tanto, porque o resto não invalida Cristo, mas o ataque... É um sintoma da força de quem é atacado. Eu concordo. Você é sistematicamente atacado para te fazer desistir e desanimar do seu caminho. Eu sou sistematicamente atacado para me fazer desistir do meu caminho, coisa que de jeito nenhum vai acontecer. Enquanto eu estiver neste mundo, eu seguirei meu caminho. Isso está claríssimo para mim e quem me alimenta é o Criador. E a quem devo tudo é ao Criador. Estou aqui para difundir a sabedoria que eleve a consciência das pessoas. Essa é minha missão no mundo. Isso está claríssimo para mim. Raul, estou encantado com nossa conversa. Você certamente me elevou. Para terminar, quero te fazer uma última pergunta. Qual? Você acha que este é o final desse jogo? Já que é o final do programa, quero te fazer uma pergunta sobre o final. Como isso vai terminar? Estamos no Shabat, você disse. Certo? No Shabat cósmico, isso mesmo. No Shabat cósmico. O que acontecerá no... O que acontecerá no domingo, o último dos dias? No último dia, que dura 1000 anos, haverá paz e prosperidade. Então,
É tarefa individual de cada um de nós encontrar esse despertar espiritual, esse despertar de consciência para tornar possível esse domingo. Não há outra maneira. O caminho é individual, algo distinto. É que através do seu caminho individual você o ofereça ao mundo e haja pessoas que se contagiem com o seu caminho individual. Mas o caminho é individual, intransferível, muito pessoal. E há muitas pessoas que não vão aproveitar esse domingo. Então, se não fizerem esse trabalho... Evidentemente. Mas temos que nos alegrar pelas pessoas que vão estar lá. Raul. Tem sido um prazer absoluto fazer este programa, de verdade. Senhores, vou dizer uma coisa para vocês. Raul, você quer dizer algo para a audiência antes de terminarmos? Bom, foi um prazer, audiência de Redfield, estar aqui e estou encantado, realmente me senti muito confortável, muito à vontade. Adoro que tenha isso. Adoro que você tenha um canal com liberdade de expressão tão absoluta, onde se pode falar sobre tudo. E acima de tudo sobre esse tipo de assunto. Dos quais, bom, acho que faz muita falta em termos de divulgação e acredito que você está fazendo um ótimo trabalho ao gravar esse podcast. Ou seja, parabéns e parabéns a todos que estão nos ouvindo. Senhores, nos vemos no próximo episódio de A Fábrica. Até a próxima.